Oi amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Amanda, eu sou vestibulanda de medicina, mas nesse vídeo a gente não vai falar sobre vestibular, não vai falar sobre estudos, a gente vai falar sobre livros. Nesse ano de 2021 eu retornei com esse meu hábito de leitura e eu reacendi a chama do meu amor pelos livros. Eu aprendi de qual estilo eu gosto e eu comecei a ler mais sobre eles. Então eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre os livros que eu li em 2021, que foram poucos, mas que eu tenho muito orgulho de ter lido e gostei muito de ter lido e que foram realmente o pontapé inicial para que eu voltasse a gostar de ler e a me interessar tanto por leitura, assim, de verdade, sem ser uma obrigação. Então vamos lá! Bom, novamente preciso me desculpar pela câmera, que ainda é a frontal. É que eu tô com um probleminha na minha ring light e aí eu não consigo deixar ela mais alta porque estragou os parafusos, eu tenho que comprar novos parafusos, enfim. Então, ainda tô tendo que filmar com a frontal, que é mais fácil. Mas não tem problema, né, gente? O que importa é o conteúdo. Eu aprendi a gostar de ler com os meus 13 anos. Os meus pais compravam alguns livros pra mim, mas com 13 anos, por influência de uma amiga da escola, eu aprendi a ler, porque ela gostava muito de ler e ela realmente tinha muito livro. E ela era, assim, uma pessoa que, tipo, 2, 3 dias ela terminava um livro e eu achava o máximo isso. Então eu comecei, né, a gostar de ler por conta dela. E aí eu me lembro que os primeiros livros que eu li foram os do John Green, que foi bem na época que estourou A Culpa das Estrelas e tal. Comecei a ler Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, e também me apaixonei. Mas enfim, com o tempo e com a falta de tempo, né, que a gente vai começando a ter quando envelhece, eu meio que fui deixando de lado, entrei em algumas ressacas literárias, e eu também percebi que eu comecei a ler alguns livros que eu achava interessante o título, mas que, assim, a estrutura da história não me interessavam tanto. Tipo, suspenses, coisas policiais, uns romances mais, assim, vida real e tal. Não é que eu não gosto, mas é que não é o que me faz, assim, ficar fissurada numa leitura. Então, acredito que por isso até esse meu gosto pela leitura foi, né, amornando. E aí, eu até tava fuçando meus stories. Foi em janeiro desse ano de 2021. Eu tava meio que surtando com o Enem e com os vestibulares e tal. E aí eu resolvi passar um tempinho longe do Instagram, longe do Facebook e tal, porque realmente não tava me fazendo bem, eu tava realmente muito mal. E aí, sem Facebook, sem Instagram, e sem estar estudando, né, porque eu tava de férias, eu tinha só séries e filmes pra assistir. E aí chegou uma tarde em que eu cansei. Aí eu entrei na Amazon e falei, vou comprar um livro, né, porque a gente tem o Prime, então tem frete grátis e tal. Aí eu fui comprar um livro, aí eu tava entre A Seleção e A Rainha Vermelha. E daí a história dos dois eu gostei, só que eu gostei mais da história da Rainha Vermelha. E aí eu resolvi comprar, e eu comprei. E eu fui basicamente assim, o ano inteiro lendo só Rainha Vermelha. Eu li mais uma saga, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas foi a Rainha Vermelha que foi a responsável por reacender esse meu amor mesmo pela leitura. Então vou tirar aqui pra vocês vão ver que vai esvaziar a minha estante, mas tudo bem. Esvaziou a estante. Mas enfim, a Rainha Vermelha, não vou falar muito sobre o que é, mas é uma história sobre um mundo dividido pelo sangue. Então existem os vermelhos e os de sangue prateado. Os de sangue prateado, eles têm superpoderes, tipo, superpoderes, por exemplo, eles manipulam a água, eles manipulam o fogo e tal. E os vermelhos não, os vermelhos são pessoas comuns. E aí, por conta disso, os prateados dominam os vermelhos. Então, é um império, né? É um reino onde os prateados dominam os vermelhos. E os vermelhos realmente são escravos, assim. A gente consegue fazer uma analogia bem boa com a época da Idade Média, sabe? Com a servidão e tal. E aí o que acontece, a personagem principal, a Mare Barrow, acho que é assim que fala, ela é uma vermelha que ela rouba pra sobreviver e pra manter a família dela, que vive em uma situação bem precária. E aí numa noite ela resolve ir lá numa taverna, acho que é assim que eles falam, e ela vai roubar um cara e depois ela descobre que ela tentou roubar o príncipe, e o príncipe descobriu. Assim, tipo, ela foi roubar ele conseguiu pegar ela
pela mão e tal. E aí ela, né, ela se desculpa, ela conta um pouco da história dela, só que é muito legal porque ela não é aquela personagem assim que abaixa a cabeça. Tipo, ela tava ali, ela podia ser morta pelo príncipe, entendeu? Por ter tentado roubar o príncipe, mas, tipo, ela tava orgulhosa ali, sabe? Eu acho o máximo isso nela. E aí, no outro dia, ela consegue um emprego no palácio. Que ela vai trabalhar em serviçal lá dos príncipes, dos reis e tal, que foi o príncipe que conseguiu pra ela. E aí, lá no palácio, ela descobre que ela tem superpoderes. Só que ela é uma vermelha. E aí começa um rolo imenso, eles resolvem, né, fazer algumas coisas lá com ela e tal. Eu contei esse início porque realmente é o início, né, você precisa saber disso pra você se interessar pela história. Só que assim, gente, dá uma reviravolta maravilhosa nesses livros. E é uma história que ela segue uma sequência gostosa de você ler, que você não consegue, tipo, li o primeiro e o segundo, cansei, entendeu? O primeiro livro da Rainha Vermelha é arrebatador, assim, é destruidor, ele é muito, 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 muito bom. Enfim, eu sou completamente apaixonada, é o meu livro preferido da vida, eu acho que até desbancou A Filha do Louco, que é esse daqui, que é o meu livro preferido. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre os meus livros preferidos da vida. Mas assim, virou meu livro preferido da vida junto com o último da série. Porque assim, são 4 livros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, a ordem é A Rainha Vermelha, Espada de Vidro, A Prisão do Rei e Tempestade de Guerra. E o Tempestade de Guerra é gigante, ele tem quase 700 páginas. Mas os meus preferidos dessa série é o primeiro e o último, mas eu acho que o último eu gostei mais que o do primeiro, se é possível isso. Porque no último acontece muita coisa e tem muita cena que você realmente, tipo, eu tava lendo e eu percebi assim que o meu coração tava batendo rápido. Muito legal, assim, o último é maravilhoso. E dentre os dois do meio, né, o segundo e o terceiro, eu acho que o que eu menos gostei foi o terceiro. Porque ele é um pouco parado, assim. Tipo, eu não posso dar spoiler, mas ele não é ruim. Só que ele é muito mais parado do que os outros. Porque, tipo, realmente, na história ele não tem o que acontecer, sabe? Né, de acordo com o que tá acontecendo ali. Mas enfim, gente, realmente leiam. É muito, 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 muito bom. É maravilhoso. Vale, assim, cada segundo. E eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo ler aos pouquinhos. Então eu tô, tipo, literalmente, foi acho que dia 17 de janeiro que eu postei um story que eu tinha comprado e tava começando a ler. E aí eu até, tipo, engatei rápido na leitura, mas daí logo eu tive que voltar a estudar. E aí tentar ler aos pouquinhos pra mim não funciona. Eu não consigo ser uma pessoa que, tipo, lê de capítulo em capítulo, assim, aos pouquinhos. Eu tenho que sentar e ler pelo menos uns 5 capítulos de uma vez, sabe? Então por isso que acho que eu demorei tanto pra ler de uma vez, sabe? Mas agora que eu peguei férias no final do ano, agora em dezembro, eu acho que eu li esse último que tem 699 páginas em 2 semanas. Tipo, tinha tarde, assim, que eu pegava o livro e eu passava a tarde inteira lendo, assim. Nossa, uma realização literalmente pessoal, assim, sabe? Muito bom. E, enfim, só leiam esse livro, pelo amor de Deus. Ele é de aventura, fantasia, eles caracterizam também como jovem adulto, porque não é uma coisa assim só, né, muito frufruzinho de fantasia, não. Tem guerra, é muito legal, assim, muito legal mesmo. E eu ouvi muita gente falando que o final decepcionava, que era horrível e tal, e eu tava com muito medo de terminar. Só que eu amei o final. Eu não posso contar, né, o que acontece, mas eu simplesmente amei o final. Eu tava esperando, assim, coisas horríveis acontecerem. Eu tava esperando que o último capítulo fosse o pior, destruísse tudo de bom que tava acontecendo, mas eu simplesmente amei o final. Então, vale a pena. Leiam, confiem em mim. E aí a outra série, né, que é uma trilogia que eu li nesse ano, foi uma trilogia da Cassandra Clare, a mesma autora dos Instrumentos Mortais, né, que eu falei pra vocês que eu tinha lido com 14 anos e gostei muito da escrita dela, que é a trilogia As Peças Infernais. Eu gostei muito também. Eu já tinha aqui, quando eu tinha 14 anos, eu comprava, tipo, os livros, eu ganhei o primeiro livro, Cidade dos Ossos, de aniversário, e aí à medida que eu ia lendo, eu ia comprando, eu guardava uns dinheirinhos e eu ia comprando. E aí acho que esse Peças Infernais eu ganhei no final do ano da minha mãe, o box.
só que eu nunca li. Porque aí eu terminei Os Instrumentos Mortais, eu não sei o que aconteceu, que eu meio que perdi. Eu perdi, né, o pique da leitura, e aí fui ler outras coisas e não comecei a ler As Peças Infernais. E também porque eu achei Cidade dos Ossos muito bom, né, Os Instrumentos Mortais muito bom. Então eu tava com medo de ler e não ser tão bom. Mas realmente é muito bom, é muito legal. Ele se passa num tempo passado, tipo, é 1800 e alguma coisa. Então foi um pouco difícil pra mim me acostumar, porque eu não gosto muito desse frufruzinho que tinha antigamente, sabe? De todo essa etiqueta que tinha antigamente, sabe? Tanto no geral, quanto principalmente no sentido de romance, sabe? Tipo, nossa, encostar na mão de uma pessoa, meu Deus, sabe? Eu não gosto muito disso, então por isso foi um pouquinho difícil pra mim. Mas a história compensa, pelo menos, e ela envolve bastante. Eu já tinha tentado começar a ler várias vezes, só que eu nunca ia pra frente, porque o primeiro capítulo, ele é um pouquinho parado, ele é um pouquinho confuso. E aí, tipo, eu, né, abandonei ele. Só que aí, o que aconteceu? Eu tinha terminado o terceiro da Rainha Vermelha e tinha comprado o quarto, o último. Só que aí tava demorando pra chegar. E aí eu tava, tipo, sentindo falta de ler, porque daí eu tava muito no pique de ler bastante. E aí eu comecei a ler aqui, peguei o primeiro que eu tinha e comecei a ler, assim, como quem não quer nada. E literalmente eu me lembro de falar assim, eu vou dar essa última chance e se eu não gostar desse livro, eu vou vender no sebo. E aí eu comecei a ler e, tipo, foi muito bom, assim, eu li ele muito rápido. Eu acho que eu li em um mês a trilogia, ou uns 2 meses a trilogia, mas assim, é muito bom. Vou mostrar pra vocês os livros. Ele começa em Anjo Mecânico, né? E aí vai pra Príncipe Mecânico e termina em Princesa Mecânica. Ele é muito bom também, faz um tempinho que eu terminei, então eu não tô tão empolgada mais com ele quanto a Rainha Vermelha, que eu terminei ontem. Mas ele é muito bom, eu até fiz um textinho lá no Instagram, vou deixar aqui o post pra vocês, se vocês quiserem ler. A escrita da Cassandra Clare é muito boa, eu adoro a escrita dela. Ela consegue falar de coisas complexas de uma forma que você se entrete na leitura e você quer aprender sobre aquilo, né? Porque, assim, a realidade aqui das Peças Infernais é a mesma de Os Instrumentos Mortais, né? Sobre caçadores de demônios, envolve fadas, envolve vampiros, lobisomens e feiticeiros. Enfim, é essa realidade, assim. E é um pouquinho difícil, né? Dependendo de quem escreve, eu acredito que seja um pouco difícil de ler. Mas a Cassandra Clare, ela consegue fazer de uma forma que fica gostoso de você ler, que você realmente se interesse, que não fique maçante e que explique de verdade, sabe? Então ela consegue juntar essas duas coisas. Eu gosto muito disso. A história das Peças Infernais é sobre a Tessa, a Teresa Grey, que ela tem um poder de se transformar nas pessoas. Tipo, ela se transforma e tem acesso à mente das pessoas. Então, por exemplo, ela precisa ter um negocinho, tipo, de alguém. Então ela precisa ter alguma coisa que pertença àquela pessoa. E aí ela se apega àquilo e ela consegue mudar tanto a estrutura física dela, quanto ter acesso aos pensamentos daquela pessoa. E aí, por conta disso, e ela não sabia desse poder que ela tinha. Até então ela achava que ela era só uma humana normal. E aí ela é sequestrada. E ela nem sabia, tipo, desse poder. E ela é sequestrada e ela descobre no cativeiro, onde as bruxas, né, que sequestraram ela, forçam ela a exercer esse poder e tal. E aí ela consegue escapar por conta de um caçador de sombras que encontra ela. E aí tudo começa, tipo, ela não sabe quem são caçadores de sombra, ela não sabe, tipo, nada que tá acontecendo. Ela só sabe que ela consegue fazer aquilo, mas ela tá completamente perdida. E ela tinha mudado de cidade. Ela era de Nova York e foi pra Londres à procura do irmão dela, que tinha ido pra lá um tempo atrás trabalhar. Os pais dela morreram, a tia dela que cuidava dela morreu, então ela foi atrás do irmão dela. E aí começa, assim, por conta dos caçadores de sombra, começa essa busca pelo irmão dela, começa essa busca a entender o que estava acontecendo e tal. Então é muito legal. Ela tem uns plot twists, assim, maravilhosos, que você fica pasma com o que tá acontecendo. Tem um triângulo amoroso maravilhoso também, que também tem na Rainha Vermelha, mas na Rainha Vermelha é bem diferente. Tem um triângulo amoroso entre dois caçadores de sombra e a Tessa,
E assim, você simplesmente não consegue escolher qual que é teu preferido. Eu detesto coisa com um triângulo amoroso, porque eu nunca sei escolher meu lado, assim, eu não sei, eu tenho problema com isso. Mas nessa trilogia é muito gostoso, tipo, até o final que eles dão, assim, é um final muito digno, assim, sabe? É muito bom. Sério, gente, por favor, leiam. Também é muito, muito, muito gostoso. E foram esses os livros que eu li em 2021. Ao total dá 7 livros, né? 4 da Rainha Vermelha e 3 das Peças Infernais. E eu pretendo ler muito mais ano que vem. Eu pretendo ler várias séries nesse mesmo pique, porque eu descobri que esse é o meu estilo. Isso é o que me faz, tipo, sentar e querer ler muito. Então eu pretendo ler várias séries, assim, de fantasia, de distopia, né? Que de certa forma é uma distopia, aventura, mas essa coisa, assim, mais, sabe, jovem adulto e tal. Eu quero muito ler aquela série do Povo do Ar, que começa em Príncipe Cruel, sabe? Eu tô louca pra ler. Só que eu vou começar 2022 lendo esse aqui que eu tenho, que também é da Cassandra Clare, que é uma outra série da Cassandra Clare, que se chama Os Artifícios das Trevas, que é uma trilogia também. Esse daqui, o primeiro é Dama da Meia-Noite. E eu pretendo começar com ele porque eu já tenho aqui, né? Não tô com dinheiro pra comprar um livro agora. E a gente vai viajar semana que vem, então não compensa eu comprar e daí eu não vou estar em casa pra receber. Então eu vou começar a ler esse, e aí depois que eu ler esse, eu começo a outra série lá do Príncipe Cruel que eu falei pra vocês. Eu também tô louca pra ler os 2 livros de contos que tem também da Victoria Aveyard sobre o universo da Rainha Vermelha. Se eu não me engano, esses 2 de contos são... Um é sobre antes de tudo que aconteceu e outro é sobre depois, mas eu não tenho certeza. Me falaram que é muito bom também. E... nossa, eu tenho muitos planos pra 2022, eu quero ler muito, se Deus quiser eu vou conseguir ler bastante, principalmente séries, que é assim, né, o que aquece meu coraçãozinho. Mas eu também coloquei na lista alguns livros que eu gostaria de ler, que são livros mais alheios. Também coloquei alguns livros sobre desenvolvimento pessoal, alguns livros sobre feminismo que eu quero ler, quero aprender um pouquinho mais. E alguns livros cristãos, que são esses aqui que estão aqui do lado. Mas à medida que eu for lendo, eu vou mostrando lá nos stories pra vocês, vou mostrando aqui nos vídeos, nos vlogs e tal. E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa novidade aqui no canal que eu resolvi trazer, deixem seu like, comentem aqui embaixo algum outro vídeo que vocês queiram sobre livros ou sobre alguma outra coisa, que eu posso pensar em fazer pra vocês sim. Leiam essas 2 séries, é muito bom, de verdade, sério, confiem em mim, são 2 séries maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se vocês já leram ou se vocês estão lendo, comentem aqui pra eu saber. E é isso, gente. Se você chegou nesse canal por esse vídeo, saiba que eu sou vestibulanda de medicina. Eu estudo sozinha em casa e eu faço alguns vlogs sobre isso. Alguns não, muitos vlogs sobre isso. E também faço alguns vídeos de dicas de estudo, de ajuda pra esse povo que também, assim como eu, tá estudando sozinho em casa. Então se você se interessa por isso, já dá uma olhadinha nos meus outros vídeos. E aproveita e já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra você receber a notificação sempre que eu postar vídeo novo, porque às vezes eu esqueço de avisar. E é isso, gente. O link pro meu Instagram tá aqui embaixo na descrição, o link do WhatsApp também, o meu cupom de desconto da Filade também tá aqui embaixo. E eu acho que é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.